Nessa publicação, já vou começar trazendo essa canalice do Silas Malafaia. Vocês acreditam que ele teve coragem de gravar um vídeo dizendo que mulheres mentem sobre o estupro que sofreram só para abortarem? Gente, vocês conseguem entender o nível de gravidade que é essa afirmação que ele fez? Vocês conseguem entender o nível de podridão que é esse cara? Sem contar que durante essa declaração perversa contra as mulheres, abre aspas, né? O conselho espiritual do Bolsonaro, que atua nos bastidores do PL do estupro, mentem ao se referir à legislação atual. Olha só o vídeo desse pastorzinho de quinta e dá uma olhadinha. É pra mulher chegar diante do médico e mentir. Mesmo que não tenha sido estuprada, é só ela dizer, fui estuprada. Pronto, se faz o aborto. É legalizar o aborto. E eles protegem o quê? O estuprador, o canalha, que vai continuar estuprando mulheres. É isso que a esquerda protegeu Lula e Globo e abortista assinaram embaixo. Vamos falar a verdade. Uma outra coisa, a França é um país libertino. Colocou na Constituição que o limite para aborto sobre qualquer caso é entre 12 e 14 semanas, 3 meses e 3 meses e meio. O Brasil, a lei, é 5 meses e meio, minha gente. E o Marco Antônio Villa também deixou sua opinião quanto às merdas que o Malafaia falou, viu? Eu vou deixar o vídeo aí com vocês, mas antes, peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Diz o Malafaia, escute, estava na lei que uma mulher que sofre o estupro tem de ir na delegacia, fazer um registro, denunciar o estuprador para o médico, fazer o aborto. O que a esquerda fez? Isso de acordo com Malafaia. O que a esquerda fez? Retirou isso para proteger o estuprador. Olha que absurdo. Continua. E qual a desculpa? É para a mulher chegar diante do médico e mentir. É só para ela dizer, fui estuprada. Pronto, se faz o aborto. É inacreditável a crueldade, né? A perversidade. Quão cruel e abjeto é Silas Malafaia. É inacreditável. Ele surpreende a gente, porque ele chega a um nível de crueldade que a gente fala, não, agora é o máximo. Não é. Amanhã ele fala uma coisa pior. E assim sucessivamente. E mentindo, como dizendo que a esquerda retirou do projeto que é para proteger o estuprador. O PL do seu deputado é que protege o estuprador e mata uma criança que pode ter sido estuprada por um parente, um vizinho, alguém próximo. Tenha, por exemplo, e tantos casos assim, 12 anos, né? Ela não vai falar para os pais, nem sabe muitas vezes que está grávida. Aí muitas vezes, lá na frente, é que ela descobre que está grávida, muitas vezes sem querer, porque um vizinho falou, olha, leva ela ao posto de saúde, e aí está numa situação que tem de ser feito o aborto e passou o prazo determinado pela legislação, mas é caso de estupro, não é nenhuma escolha dela, foi estuprada. Ela não pode ser mãe não querendo ser mãe. Né? E nem tem condições de ser mãe. E até questão física, o número de crianças e pré-adolescentes, meninas que morrem por esse tipo de estupro, que não tem condições de gerar pelo seu desenvolvimento físico enorme. As que conseguem gerar é coisa de 1%. Os números são terríveis, devastadores sobre isso. E aí, nessa situação, ela chega, ela foi estuprada, aí ela é obrigada, segundo o Sócrates e segundo o Malafaia, a ter a criança. E aí não vai ter condições de criar, não tem problema, doa. Então é como se fosse uma mercadoria. É de uma crueldade tão grande, e eles falam, nem ficam corados. O Silas, porque está pensando nisso e encher o bolso, é bilionário. E as pessoas têm medo. Os políticos chifrentes que tem, de Malafaia de caterva. Agora, foi muito bom esse projeto de lei, todo o barulho, por incrível que pareça, a maldade e a crueldade de Malafaia e sua caterva, através dos Sócrates, que é um pau mandado, um pobre coitado, um pau mandado no Malafaia, porque o Brasil acordou. E a deputada Érica Hilton falou sobre o PL do estuprador proposto pela bancada do estupro. Vou deixar esse vídeo sensacional aí com vocês, tá? E eu junto minha voz ao seu coro, assim. Não dá, e me impressiona porque talvez, com esses números, inclusive, que você aponta, o Congresso Nacional deveria estar pensando em políticas públicas para diminuir a violência contra crianças e adolescentes. Está se esforçando nisso, né? Para barrar o estupro, e não para criminalizar
vítimas e não para dar para essas mulheres, meninas, pessoas que gestam no nosso país, mas, inclusive pessoas que gestam é uma frase que reverberou com horrores dentro do debate sobre aborto, porque você disse se homens gestassem no Brasil, mas a gente ignora que existe uma parcela de homens trans nesse país que também podem gestar e que precisam ser incluídos e que não podem ser apagados dessa discussão. Então, quando a gente fala pessoas que gestam, a gente não está excluindo mulheres e meninas. Nós estamos dizendo que mulheres, meninas, e existe um outro grupo que também pode precisar do aborto legal, que também pode precisar de uma política de saúde voltada à obstetricia e etc. Por que a Câmara dos Deputados não está pensando qual é o mecanismo, onde nós falhamos enquanto sociedade, para que esses números contra crianças continuem tão alarmantes? Qual é o papel dos deputados, dos senadores, do judiciário, para inibir, boicotar a violência contra criança e adolescente? A gente não tem um espaço na política hoje para discutir sexualidade, porque já se transforma em uma guerra moral, em um pavor de gênero absurdo, quando na verdade a gente quer fazer a conscientização, não fazer com que essas crianças, que são muitas vezes manipuladas pelos seus agressores, não sabem o que estão acontecendo, fiquem caladas diante da violência. Então isso que você coloca é de fato aquilo que eu disse em uma sessão, essa frase é minha mesmo, em uma comissão, e eu dizia, parem de fantasiar, de colocar, nós estamos querendo... Não, vocês não querem defender a vida. Vocês querem defender o status quo de vocês. Vocês querem defender os amigos de vocês e muitas vezes a si mesmo. Porque quem é o estuprador, o abusador dessa criança e desse adolescente? Não é alguém que está lá na rua. É o pai, é o avô, é o tio, é o padrinho, é o padrasto. É sempre alguém que tem intimidade, que está dentro da própria casa e que pode ser o médico, o deputado, enfim, tantas pessoas comuns na sociedade. Homens que a gente muitas vezes admira e respeita e depois descobre como é. Então, essa preocupação, essa ideia de mascarar, estamos aqui, mentira. Quem quer proteger vida, dignidade, direito, não promove terrorismos ideológicos como esses que muitas vezes são promovidos no centro da política brasileira. E para fecharmos o nosso vídeo, vocês acham que esse tema do aborto era algo novo nos debates políticos? Eu sinto em te dizer que não, viu? Ele é um assunto bem antigo e nesse vídeo que eu vou trazer agora vai dizer exatamente o porquê desse tema ter voltado à tona justo agora. Acorda, o PL do aborto vir à tona esse ano é palanque eleitoral, eles não estão interessados se a mulher vai passar mais ou menos tempo na cadeia. Se você nunca viu esse rostinho com brinco de útero por aí, eu sou a Lara Agostini, sou internacionalista, especialista em direitos sexuais e reprodutivos, e eu vou alugar um triplex na sua cabeça e não é o do Lula. Reflete aqui comigo, por que eles estão pautando isso agora, durante o governo Lula e pré-eleições? Será que não era mais fácil eles terem feito isso durante o governo Bolsonaro? Onde provavelmente eles não iam ter o risco do veto do presidente e um cenário político mais favorável a eles? A resposta, minha gente, é que eles não estão interessados na matéria em si, do que vai ou não vai ser aprovado. O objetivo deles é fragilizar, dividir e polarizar o eleitorado brasileiro. Falar de aborto em ano eleitoral é uma arma de guerra. Em um país que cada vez menos vota com criticidade de política pública e mais em assuntos polêmicos e morais. Pode reparar, todo ano eleitoral esse assunto surge das cinzas. Durante o resto do tempo ele desaparece da agenda pública. E eu falo isso porque eu trabalho com saúde das mulheres há 10 anos. Em todo o tempo, quando não é período eleitoral, fica só dentro da nossa bolha. Mas esse tema para debate público é importante para eles porque é um assunto que divide a opinião, independente do seu espectro político, direita, esquerda ou centro. Dividir para dominar. Esse é o objetivo deles. E ele envolve uma questão que é importantíssima para a decisão de voto, que é o emocional das pessoas. E eu te provo que eles sabem disso, porque esse PL, além de beirar insanidade, do ponto de vista jurídico, ele não faz muito sentido mesmo. Porque dificilmente uma criança que foi estuprada vai ficar 20 anos na cadeia. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Deixa suas opiniões aí nos comentários, porque ela é muito importante pra gente. Eu volto mais tarde. Um grande abraço e fui!